Quem espera sempre alcança. O Rotas da Bola vai explicar hoje como o Fluminense conseguiu finalmente ser campeão da Libertadores. E claro, esse é o nosso balanço da Libertadores e também da Conmebol Sul-Americana. Tudo sobre o futebol internacional. Rotas da Bola. Bem-vindo, bem-vinda! Tá começando mais um Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional de Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio, tô ao lado do Fred Jota e no Tempo Esportes a gente já tem falado bastante sobre uma Libertadores cada vez mais brasileira. Então é o nosso podcast de futebol internacional, mas a nossa análise principal vai para um time brasileiro, vai para um sul-americano, um brasileiro, né, que conquistou o vice na Sul-Americana, mas vai principalmente para um brasileiro campeão finalmente da Libertadores na segunda vez que chegou a decisão. Fluminense, Fred Jota, campeão da Libertadores. Ficou em boas mãos, Fred? Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Um abraço para você. Ficou em boas mãos. É a coroação de um trabalho de um treinador que pensa um pouco diferente do que a média. Se não tá lá agradando Deus e o mundo na seleção brasileira, não é o problema do Fluminense. Para o Fluminense foi muito legal, até pelo formato de jogo que o Diniz se propõe. Ficou em boas mãos. Até porque, convenhamos, o Boca, que poderia ser campeão, com o peso da sua camisa, levou o jogo até a prorrogação no Maracanã, mas não dá para falar que o Boca era o futebol mais agradável de ser visto na Libertadores. Aliás, o Fernando Diniz, ele parece não ter tanta preocupação em relação ao que os outros vão pensar, né? Ele é um treinador que joga com as suas convicções o tempo inteiro e é assim desde que surgiu para essa primeira prateleira do futebol nacional, né? Esse título está coroando um treinador que foi muito criticado nos últimos anos justamente pela falta de conquistas, né? Pela falta de títulos. E hoje chega a seleção brasileira, desponta como campeão da Libertadores e é o treinador do momento aqui no futebol da América, né? Acho que depois da era Galhardo no River, do Abel Ferreira no Palmeiras, a gente está começando a ver um ciclo vitorioso e de uma prateleira a mais, né, para o Fernando Diniz, o técnico do Fluminense. Que protagonizou momentos inesquecíveis nessa Libertadores. Se ganhou do Boca na final, fez 5 no rival do Boca, o River, na fase de grupos, né? Na primeira fase, num jogo espetacular. Talvez o pico de qualidade coletiva e qualidade técnica daquele time do Diniz foi nesse jogo contra o River. Teve momentos de superação muito interessantes. Teve, na minha opinião, na semifinal várias vezes vendo o Inter se classificar, inclusive no jogo de ida do Maracanã. O Inter poderia ter resolvido a situação, não resolveu, e acabou no Beira-Rio premiado pela incompetência do Inter em concluir aquela semifinal. Então é uma questão, são muitos fatores que chegaram, que construíram esse Fluminense. Aposta na experiência, né? Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. É um time envelhecido? Talvez tenha mudado um pouco o preconceito que existe contra times envelhecidos, né? A espinha dorsal do Fluminense, ela é feita por jogadores mais rodados. Gostem ou não, esses jogadores todos foram decisivos. O que falar do Fábio, Pedro? Para começar. Bom, o Fábio, ele fez uma campanha de Libertadores que eu particularmente talvez não esperasse, porque eu não imaginava o Fábio por 2 anos ainda em alto nível quando ele chegou ao Fluminense. Eu imaginava que fosse um processo mais transicional, um processo que fosse abrir espaço para quem viesse. E o Fluminense não, o Fluminense aposta todas as fichas no Fábio, renova o contrato, banca ele nos momentos de crítica, né? E consegue aos poucos encaixar ali um goleiro que não tinha tanto talento assim para ser o goleiro do jogo apoiado na defesa, né? Era um goleiro que apresentava vários lances de dificuldade, ainda apresenta alguns lances de dificuldade para sair jogando. Mas o tempo inteiro ele teve apoio, o tempo inteiro ele teve o Fernando Diniz ao lado e o tempo inteiro ele teve os jogadores acreditando que poderiam, né, ser opção de passe para a linha do goleiro, porque o Fábio precisava dessas opções para começar o jogo do Fluminense. Acho que a partir do momento em que ele se adapta a esse aspecto, ele consegue
mais tempo em campo para mostrar o grande goleiro que ele é, né? Porque defensivamente ele tem boa saída, é um goleiro de 1 contra 1 impressionante, tem muito reflexo, então acabou mostrando isso na Libertadores e tendo muito destaque com os chutes de fora da área também, que usou e abusou das pontes, né, nessa fase final aí de Libertadores em que ele foi muito exigido. E conquista o título que faltava. Foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, pelo Cruzeiro, foi campeão brasileiro no Vasco, lá no início da carreira, como reserva do Elton. E é um porto seguro do Fluminense. Impressionante. Impressionante a longevidade e a qualidade dele em tantos anos. Esse é um caso de injustiça na seleção que vale... Falaremos sobre isso em outro Rotas da Bola. O que dizer de Felipe Melo? Experiente, jogou duro quando precisou jogar, ainda um pouco destemperado, mas menos do que em outras situações. Experiência a toda a prova, né? Impressionante como o Diniz aposta nele na final, numa posição que não é a posição de origem dele, e acerta. E o Felipe Melo vinha de experiências importantes em Libertadores com o Palmeiras recentemente, né? Tanto no aspecto psicológico quanto no jogo físico mesmo, que acho que ele usou e abusou ao longo da Libertadores mais uma vez esse jogo físico. É um jogador muito imponente, é um jogador que incomoda muito dentro de campo, tanto a arbitragem quanto os adversários se desconcentram, né? Eu acho que ele devolve um pouco do jogo catimbado que algumas equipes da América do Sul fazem de forma costumeira na Libertadores. E por mais que exista, né, crítica em relação à questão de velocidade, por exemplo, é um jogador que já não é mais tão veloz quanto antigamente, mas é um cara que se posiciona muito bem, então nem sempre ele vai precisar ter toda essa explosão, ter toda essa velocidade e consegue administrar com a sua experiência um jogo desse tamanho, né? E para mim os outros dois jogadores, pegando um de cada setor, Paulo Henrique Ganso, que renasce para o futebol no Fluminense, já dado quase como descartado, né, Pedro? E de repente ele surge, é um jogador do toque inteligente, é um lento, como os críticos gostariam de falar nesse momento, mas foi importante ao longo de toda a campanha. E para mim o Cano é uma coisa impressionante. Impressionante. Temos números aqui do Cano, né? Artilheiro com 13 gols e 2 assistências, a média de 1.08. Com 34 para 35 anos. Espetacular. Nada mal, né? Espetacular e um jogador que nunca escondeu assim, o carinho que ele tinha na infância pelo Boca, né? De certa forma, uma ironia do destino, mas ainda assim uma explosão quando ele faz o gol para abrir o placar, uma sensação de que se estava extravasando ali, independente de quem fosse o adversário, da identificação, né, que ele tem com o futebol argentino, com o povo do Boca Juniors, enfim. Para mim, o jogador mais impressionante dessa Libertadores, viu, Fred? O Cano foi decisivo, um jogador que se comporta muito bem dentro da área. O gol da final é o gol em que é a essência do Cano, né, de enganar o zagueiro, porque ele não é alto, né? O Cano não é um jogador, um centroavante cabeceador. E ao mesmo tempo eu não vejo ele, por exemplo, como um Hulk que sai o tempo todo da área para armar a jogada de longe da área. Ele participa da criação às vezes, mas não é tanto o cara da assistência. Ele dá 2 assistências, né? Você falou na Libertadores, mas ele é muito mais o cara de ser referência, às vezes um pivô, mas é o cara que incomoda quando sai de trás do zagueiro. É muito difícil marcar o Cano dentro da área. Ele se movimenta muito bem no lance do gol e depois continua, né, tendo uma partida importante também. Só que em contraponto a essa experiência toda, eu acho que dificilmente a gente vai ver um time jogar a Libertadores, talvez uma final, mas dificilmente a gente vai ver um time titular nos próximos anos com uma média de idade de 32,2. 32 anos de média de idade. Você está falando de um goleiro de 42, né? 43. De um jogador que agora está entre os 12 que conquistaram Champions e Libertadores, né? Que é o Marcelo. Já mais experiente, mais rodado também. Não jogou nem toda a campanha da Libertadores. Mas os garotos que entraram, que garotada.
André, Martinelli, John Kennedy, Alexander. E é impressionante como o Fluminense tem essa capacidade, né? E como os jogadores também não sentem, não tremem, são jogadores que vieram preparados ali das categorias de base e formador, né? Um clube formador que consegue com essa experiência um pouco mais de segurança para esses jogadores que entraram também. Isso aí vai ter muita gente, né, coçando seus cotovelos aí de inveja, né? Essa dá. Porque o Fluminense aposta, acerta, e é normal quando coloca muito garoto da base, alguns não vão funcionar. E isso faz parte, mas eu sempre bato na tecla que tem que arriscar. O Santos faz isso de uma maneira até, né, com mais volume, mas o Fluminense é o outro dos grandes do Brasil que faz isso muito bem. E o André é jogador nível europeu. E em breve vai estar lá, né? Muito claro para mim. E até jogadores que o Fluminense contrata um pouco mais novo, o caso do Nino, por exemplo, o capitão do time, também mostra que tem um certo acerto nesse processo. Então é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, Pedro, e chegar e falar: o Fluminense ganhou porque fez uma boa mescla dos veteranos, que se perde, poxa, mas tá cheio de veterano no time, pô, tá cheio de moleque. Então o Fluminense acerta, e acerta até nos momentos de crise, manter o Diniz. E falo mais, lembrando que o Campeonato Brasileiro do ano passado, o Diniz já tinha feito uma campanha surpreendente. Ninguém esperava o Fluminense direto na fase de grupos, da Libertadores e tudo mais. É importantíssimo a gente lembrar que o Diniz tem formação como psicólogo. E isso é quando a gente fala, eles entraram, assustaram, etc., tem esse lado do Diniz, além, obviamente, do seu lado estratégico, que faz diferença, Pedro. Sem dúvida. Sem dúvida. Não dá para você ficar imaginando que as coisas são ao acaso. Não são. Então, uma mistura de muitos fatores. E para mim, tá de parabéns. O Fernando Diniz, ele perde. Tá com a cabeça na seleção, é fracassado, né? Aqueles rótulos que os brasileiros adoram dar. Então tá de parabéns o Fluminense por ter mantido o Fernando Diniz, e o Fernando Diniz pela condução. Porque nós falamos aqui de alguns jogadores, mas ele renasce com Samuel Xavier, que não dá pra gente imaginar que seria um jogador tão importante. O Keno, que para mim é um dos grandes destaques da final, das duas assistências, mostra que é um jogador de decisão também, um jogador importante. Talvez ele não vai jogar bem a temporada inteira, mas no momento decisivo, com muitas questões físicas, né? No momento decisivo costuma aparecer. E eu queria destacar também uma outra contratação que para mim funciona muito bem, que é o Arias. Perfeito. É um jogador perfeito para esse tipo de jogo do Diniz. O Fluminense carimba a taça, vai para as Laranjeiras. Dos chamados 12 grandes do Brasil, só o Botafogo que não tem. Lembrando que o Atlético Paranaense já esteve bem mais perto de ganhar do que o Botafogo. Essa é uma conversa também para frente. Mas põe num grupo seleto. E agora tem que ver o que o Fluminense vai ser daqui para frente. Até pouco tempo a gente viu o Fluminense atolado em dívida, depois da saída da Unimed, continuava como fornecedor de talentos. E cada hora a gente vê aí o João Pedro fazendo gol na Inglaterra e por aí vai. Se o Fluminense conseguir seguir com esse tipo de trabalho, pode ser que a gente tenha mais alguns valores aí de xerém rodando aí grandes clubes da Europa, Pedro. O Keno deu 5 assistências, né? 2 na final, como você destacou, foi o líder nessa estatística na Libertadores. O fato que também me chamou a atenção foi o fato de que o André foi o jogador de linha com mais minutos, né, em campo na Libertadores, e só perdeu para os goleiros de Boca e Fluminense, né, que jogaram os 13 jogos completos, o Fábio e o Romero. E vários dos jogadores mais utilizados são jogadores do Fluminense. O Martinelli tem uma minutagem muito alta nessa Libertadores e na temporada como um todo, né? O Guardiola ele não tem muito receio de falar sobre a importância de se ter jogadores chave para cada posição.
E eu vejo muito do Fernando Diniz na maioria das coisas que o Guardiola pelo menos prega como ideia, né? É um grande professor, talvez. E acho que o Fernando Diniz seguiu à risca essa ideia de ter um time jogando, qualquer que seja a competição, e colocar os garotos também para que eles vão ganhando espaço ao longo desse perfil. E aproveitar que falei do Guardiola, a gente está gravando, né? Pouco depois do Guardiola dar sua primeira manifestação, com essa vitória da Libertadores, o Fluminense se classifica para os 2 mundiais, né? O primeiro mundial que vai passar o novo formato 4 em 4 anos, e o Mundial de Clubes anual, né, de 2023, que terá o Manchester City. Pela primeira vez, os dois estarão nesse formato de Mundial. O Guardiola disse que não viu os gols, não viu nada, mas ressaltou que o pessoal fala muito da final e ele teve muitas dificuldades, por exemplo, para passar do Estudiantes em 2009. Lembra que ele conquistou 2 vezes, mas a primeira vez que chegou ao Mundial, ele fala que teve muita dificuldade com o Barcelona. Agora vai ser a primeira experiência com o City. A outra foi o passeio em cima do Santos, a outra foi, isso ele fala, né? Na outra nós jogamos muito bem e vencemos o Santos. Mas é meio que criador e criatura esse possível encontro, né, Fred? Sem dúvida. Nós vamos falar muito isso até chegar ao Mundial, né, Pedro? Mas é muito interessante e também muito gratificante para a gente ver. Porque não tem uma regra para você ganhar um título de futebol. Mourinho que o diga. Ele não é menos campeão do que o Guardiola. Ponto. Assim como, se desse Boca, o Boca não é menos campeão do que o Fluminense. Opção de jogo de acordo com o que tem em mãos. Né? O Boca, inacreditavelmente, né? Fez 7 jogos no mata-mata, empatou 6 e perdeu 1. Empatou 7 e perdeu na prorrogação. Vou ajudar o Boca aqui. Mas o futebol ofensivo, o futebol que busca o jogo, é legal quando ele é valorizado. Sim. Sem menosprezar táticas que todo mundo usa e ok. Então é muito legal ver. É muito legal. Se vai encarar o Manchester City, vai jogar aberto, vai jogar como já jogando num treino nas Laranjeiras, é outra história. Mas vai ser legal. Muito legal. Vai ser legal. Especialmente se o City levar a sério. Segundo o que disse também o Guardiola depois dessa final da Libertadores, ele falou o seguinte: é um título que não temos. É uma das poucas taças que não temos. Então, e para estar lá é muito raro, é muito difícil, tem que ganhar Champions. Então, aparentemente ele vai levar a sério o Mundial de Clubes, mas não sabemos até que ponto. Fica essa sensação, né, de que ganha o futebol com os dois possivelmente se encontrando no Mundial de Clubes. Fred, tem algum ponto negativo que a gente destaca aí do Fluminense? Eu fiquei pensando muito em quais situações o Fluminense teria um ponto negativo. É um time muito ajustado, é um time que já entendeu a ideia do seu treinador, é um time que em alguns momentos da campanha, na primeira fase, por exemplo, começou muito bem, patinou, quase que não se classifica. Empatou com o Sport Cristal lá no último jogo lá e ia dar ruim. Nessa hora eu vi alguns pontos falhos do Fluminense, um pouco nervoso, e ganhar um título diminui um pouco essa pressão. Eu acho que é impossível a gente falar falar qualquer coisa do Marcelo, dos maiores chama-título do futebol mundial, mas o time do Diniz tem problemas pelas laterais. E ele sabe disso. Tanto que o Marcelo várias vezes não jogou como lateral. Isso. O Diogo Barbosa e o Marcelo mais à frente. O Diogo Barbosa, inclusive, perdeu a chance de ser herói e fazer o gol do título, né? Chutou. A língua tá coçando. Fale. Acho que é as laterais. Acho que os pontos talvez mais desequilibrados para mim no Fluminense são as laterais. Exatamente. Principalmente no setor defensivo. Não, e totalmente no setor defensivo. Por quê? Marcelo, pelas características dele. O Samuel Xavier, que chegou a aparecer, fez gol em jogo importante, fez gol contra o Inter na semifinal, fez gols no Campeonato Brasileiro. O Guga, a gente conhece ele de perto, jogou no Atlético aqui, e também não prima por ser um grande marcador. Assim como o Diogo Barbosa, que é um jogador de altos e baixos. Então tá ali.
Se o Guardiola começar a estudar, pegar esses 13 jogos do Fluminense, ele vai achar o mapa da mina. É. Parou pra você imaginar o Grealish correndo pra cima do Samuel Xavier? Pois é, pode acontecer. Pode acontecer. Ou o Doco que tá jogando igual um doido. Vou jogar lá em cima do... Vou inverter. Vou jogar lá em cima do Marcelo. É, velho conhecido também do Guardiola dos tempos de futebol europeu, né? Vem aí esse possível encontro. E sobre o Boca Juniors, hein, Fred? A gente viu um Boca se reestruturar e meio que renascer. Você falou das estatísticas em relação ao número de empates, né? O Boca dependeu muito do Romero, dependeu muito do seu jogo mais travado para poder levar para os pênaltis as decisões do mata-mata, chegar a essa decisão. Elimina o Palmeiras, que era amplamente favorito dias antes, e se constrói ao redor de uma nova espinha dorsal, de um Boca Juniors um tanto quanto diferente. E para quem pensou que o Boca seria dependente do Cavani, não foi bem assim, né? O Cavani entrou nesse jogo coletivo do Boca, e se a gente estivesse falando hoje de um Boca Juniors campeão, eu acho que também estaria em boas mãos pelo quão aguerrido esse time foi ao longo dessa fase de mata-mata em que ele conseguiu crescer para chegar nessa final, viu? Poucos times na América do Sul têm o poder da torcida como o Boca tem. São poucos. No futebol brasileiro... As praias de Copacabana que o digo. Nossa Senhora. Esse é o lado ruim da final e daqui a pouco a gente fala disso. Acho, Pedro, que a forma da torcida do Boca alentar, né, como eles gostam de dizer, é uma coisa impressionante. E eu sou muito favorável a isso. Cara, quer vaiar? Espera o jogo terminar. Se o time do Boca jogasse em alguns estádios do Brasil, você pode escolher o estádio que você quiser. Eu tenho uma exceção, que eu acho que é a torcida do Corinthians, que tem essa capacidade de incentivar o tempo inteiro dos grandes brasileiros, e a maioria do restante absoluto do futebol brasileiro é uma torcida pouco paciente. Então esse jogo do Boca de 6 empates tem um apoio da sua torcida, assim como vários outros clubes da Argentina quando jogam no Brasil, gelados. Pode ter 70, 80, 200 mil. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Esse poder de concentração, que é muito legal, que é uma capacidade de mental muito forte, o Boca começou a perder o jogo, continua jogando. Continua jogando. É o jogo mais bonito? Não é um jogo mais bonito. Mas continua jogando. Não apelou. O jogo seguiu, Pedro. O jogo seguiu. E esse jogo conjunto do Boca é tão diferente de alguns times do Boca que a gente viu, que o Advíncula, ex-lateral da Ponte Preta, termina a Libertadores como artilheiro do Boca, com 4 gols. Pouco, ok. Mas não deixa de ser curioso. Inclusive com a característica de cortar para dentro e bater inclusive com a esquerda. Peruano. Então é diferente esse time do Boca. Não é o Boca do Riquelme, não é o Boca do Tevez. Não é. É o Boca de um momento que a gente vê uma disparidade econômica muito grande do futebol brasileiro para o futebol argentino. O Boca mantém também, assim como o Fluminense, vários jogadores feitos na boboneira. Mas, ao contrário do que a gente viu no início do século, um Boca com inferioridade técnica. E aí vai jogar desse jeito mesmo. Vamos concentrar, vamos fazer o que a gente consegue melhor, fechar espaços. Temos um grande goleiro. Vamos tentar pensar aqui e ali. O Boca fez pouquíssimos gols, mas perdeu muito pouco. Tinha perdido um jogo na primeira fase, o Deportivo Pereira, e perde essa final. Então tem muito mérito, e vou repetir. Óbvio que a gente, purista, vai achar lindo o Manchester City, o Fluminense, todo mundo que joga aberto e propõe o jogo. Mas se o Boca fosse campeão, é bacana também. Sabendo das suas deficiências, das suas dificuldades. Ou o tricampeonato do São Paulo do Muricy está invalidado? Não.
Então, acho que o Boca, talvez se o Boca tivesse um enganche, talvez não do nível do Riquelme, mas um 10 para fazer a diferença, Pedro, talvez a gente estava falando de uma outra história. Verdade. Mas não tem. Boca jogou a final sem o Rojo, o capitão do time, então o capitão do time, né, suspenso, na decisão não entrou em campo. Bom, eu queria falar de um aspecto em relação à final única, que eu acho que, é claro que os times de Guayaquil, no Equador, não vão pensar da mesma forma, mas para o time carioca pensar que a final vai ser no Maracanã, eu acho que deve dar um gás a mais também, né? Acho que o Fluminense deve ter tido esse aspecto a mais para se concentrar, ou para concentrar suas forças, né, para essa Libertadores, e aquela sensação de, pô, isso não é na nossa casa, vamos tentar deixar o título aqui com a gente, trazer pra gente. Acho que é um aspecto, talvez um dos poucos aspectos positivos aí que eu vejo nessa final única na Libertadores, viu, Fred? Lembrando que a tendência de levar pela primeira vez para a Argentina em 2024, que pode ter esse efeito, Monumental de Nunes, para mim seria o lugar indicado, né? A final única tem inúmeras situações que a gente tem que pensar. E a corneta nesse ano, Pedro, vai para todas as autoridades envolvidas nesse Boca Fluminense, né? Não tem palavras o que aconteceu. Não dá pra gente qualificar o que aconteceu. Não é a torcida do Fluminense toda, óbvio, né? Que começou esse processo de violência. Tem torcida do Fluminense nada a ver com isso. Não dá pra gente generalizar. Agora, sabe, o que eu percebi, estando aqui à distância, Pedro, é o seguinte. Cara, o que a galera fez? Ó, lavei minhas mãos. Vocês se brigam aí, mata, joga no mar, atropela. Nota oficial ali no Twitter daqui a pouco. Faz o que vocês quiserem aí e tal. Será que não tinha uma inteligência para... Gente, olha, é uma torcida grande, cenas maravilhosas do torcida do Boca, em vários pontos do Rio. Vai ter uma quantidade X, vai ter... O que vocês estão pensando? Parece que ninguém pensou em nada. O pau cantou. Teve gente que também não era barra brava e tava aí tomando pancada, né? Não tô falando que o barra brava tem que tomar pancada, não, mas tô falando que ele, sabe, assim, cara, aonde estamos, Pedrabi? Lamentável. Acho que a Conmebol faz muito pouco em relação a isso, em relação aos casos de racismo que tivemos marcada mais uma edição da Libertadores, pelos quais, né, tivemos marcada mais uma edição da Libertadores, e vem acontecendo de forma recorrente a crítica à Conmebol, que se manifesta pouco, que se pronuncia de forma superficial, que dá uma multinha ali de algumas dezenas de milhares de dólares, fica por isso mesmo, é muito pouco para a responsabilização dos clubes e é muito pouco para a responsabilização de uma entidade do tamanho da Conmebol, da importância que tem hoje a Conmebol. Bom, acho que é isso, né? Sobre essa decisão, a gente pode agora passar por outros aspectos também que chamaram a atenção nessa Libertadores. Um Internacional e um Palmeiras, né? Semifinalistas, uma semifinal de Libertadores em que tivemos 3 dos 4, né? 3 brasileiros dos 4 times postulantes. Um Deportivo Pereira que chega às quartas de final, sai para o Palmeiras segurando ainda um 0-0 no jogo da volta no Allianz, só que tomou 4-0 em casa, né? E não dava para fazer muita coisa a mais. Só que a reta final ali tem esse desenho peculiar, né? Porque muita gente falava do favoritismo do Palmeiras, principalmente depois de se classificar contra o Atlético nas oitavas e da goleada contra o Pereira na ida nas quartas de final, e os caminhos vão mudando, né? As semifinais foram noites realmente muito emocionantes, e eu particularmente gostei de como o Inter conseguiu crescer. Em algum momento, como você falou, dava a sensação de que estava já classificado e o Fluminense conseguiu reagir. E destaco também essa campanha do Deportivo Pereira, para mim a mais surpreendente, a grande surpresa, né, dessa Libertadores. Eu colocaria o Bolívar aí também. Verdade. Que eliminou o Atlético Paranaense, não é fácil. A altitude tem seus méritos, mas quando classifica fora também tem que dar o mérito pro time, não foi só a altitude.
E eu gostaria muito que a Libertadores ela tá abrasileirada, e tem hora que isso, não me entendam mal, mas é ruim para a competição sul-americana como um todo, né, Pedro? Total. Sabe? É uma mini Copa do Brasil em alguns momentos. Então isso é muito chato. Então, quando aparece um time da Bolívia, um time da Colômbia diferente, porque os tradicionais também são muito legais. O Atlético Nacional tem um peso. O Olímpia, eu destacaria por ter eliminado o Flamengo, muito nos deméritos do Flamengo, mas é um time tradicionalíssimo do continente. E é importante a descentralização. Agora, é difícil descentralizar quando você tem 8 brasileiros e 6 argentinos jogando. Então é uma coisa que... será que é esse mesmo caminho? Eu acho que não. Né? Se o Fortaleza fosse campeão da Sul-Americana, ia ter mais. Então no ano que vem tem o G6 do Brasileiro, o São Paulo, o Fluminense. Sabe? É muito time. Muita coisa. Talvez a Libertadores nem tivesse realmente a necessidade de ter uma fase de grupos com 32 times, tendo em vista essa distribuição das vagas, né? Tendo em vista a dificuldade que é hoje para encontrar essas equipes dos países ainda mais emergentes, eu diria, né, em relação ao futebol aqui na América do Sul, e, sei lá, estender-se a pré, mas enfim. E é grana, né? Totalmente. É grana. É grana. O terceiro maior campeão da América, que é o Uruguai, um figurante total. A Conmebol conseguiu fazer um pacote, conseguiu envelopar a Libertadores nos moldes da Champions League, né? E aí teve que seguir questões de formato, questões de ideias. E hoje a Libertadores é vendida como um pacote completo, né? A Libertadores ela tá em todas as plataformas possíveis, ela tem todas as suas padronizações ali de placares, de música, de protocolo de entrada, de regra do tamanho do campo, dos estádios em sua capacidade por fase, de transmissão. Então se tornou um torneio mais rico, né? Mais grana significa essa organização um pouco maior, só que aí eu acho que é em detrimento também a essa preocupação com a questão da competitividade. A gente está falando aqui de 6 dos últimos 7 campeões, né? Os brasileiros. E isso é realmente muita coisa. É muita coisa. Então, assim, eu repensaria alguma situação. Várias vezes, Pedro, vamos combinar, né? O 8º colocado do Campeonato Brasileiro não tá com essa bola toda para jogar. Não. Né? Para ser... Perde até um pouco a questão de competitividade do próprio Brasileirão, né? Sim. Acaba acontecendo isso também. Bom, a gente tem ainda 2 tópicos aqui para falar sobre a Libertadores. Jogadores e decepções. A gente pode até mesclar aí de alguma forma esses 2 tópicos, mas eu acho que eu destacaria principalmente as atuações do John Kennedy, né? Acabou se tornando, né, um jovem muito decisivo pelo Fluminense, mas acho que se fosse para dedicar um prêmio de melhor jogador da competição, entendo que o mais Libertadores de 2023 foi o Cano mesmo. Tranquilamente. Assina embaixo, tranquilamente. Para mim o jogador é diferencial, e normalmente vários clubes têm esse John Kennedy no bolso que aparece. Né? Tem inúmeras histórias semelhantes. É legal a questão da superação dele, ao posicionamento do Diniz em relação a quantos João Kennedy se perdem, né, são descartados. É legal ter esse posicionamento dele, mas ele não é o principal destaque. E vamos ver o que vai ser da carreira dele daqui para frente. O Cano já ele tá pendurando a chuteirinha. Vai ser a oportunidade? Vai ser um John Kennedy titular? Ele vai começar a jogar pelos lados? Ele vai arrumar uma vaga? Vamos ver. E eu acho que de decepção, talvez quem tinha mais grana, que nós estamos falando de competição, que tudo é grana, né? O Flamengo bagunçado do Sampaoli, desastroso. Acho que é a grande decepção da Libertadores. Talvez a maior. O Palmeiras do Abel Ferreira, que vai arrastando, inclusive na classificação contra o Atlético, o Palmeiras arrastado. Aliás, eu acho que a temporada do Palmeiras é dessa
é marcada por alguns jogos arrastados, né? O Palmeiras Muito. perdeu um pouco da dinâmica que o Danilo e o Scarpa davam pro meio campo. E aí eu colocaria o Palmeiras num caso de decepção também. Colocaria o River Plate, que tem uma coisa impressionante de torcida também. Ainda tem sem o Galhardo, mas ainda tem um pouco do jogo do Galhardo. Esperava mais. Bem decepcionante o River Plate. Bem decepcionante. Era melhor do que o Inter quando o Inter eliminou o River, inclusive. Era melhor, era um time melhor. Mas um pouco, sei lá, um pouco criativo, um pouco desinteressado em alguns momentos. E não podemos deixar de esquecer, né, Pedro, que também teve o papelão do Eduardo Cudê, né? Foi na Libertadores, depois do jogo contra o Libertad, vitória do Libertad 1-0 diante do Atlético no Mineirão, que disparou cobras e lagartos. Eu tinha uma expectativa em relação ao Cudê pelo perfil de jogo dele, tanto que ele consegue carregar o Inter depois, de ter conseguido fazer o Atlético jogar de uma maneira melhor pelos jogadores que tinha. Fica aí como uma decepção Cudê / Atlético, mas eu acho que tem muito do Cudê que chutou o balde num momento bizarro e de uma forma completamente equivocada. Faça isso, fizesse isso, né? Já passou, fizesse isso internamente de uma outra forma, não nos microfones como ele fez. E depois ele vai marcar uma campanha do Internacional descobrindo a redenção para alguns jogadores, né? O Inter teve como destaque o goleiro Rocher, que vem para o futebol brasileiro já mais velho, já mais experiente, e tem uma disputa de pênaltis logo no início, né? E depois vai cair na graça ali da torcida. Gabriel Mercado, que é sempre Gabriel Mercado, né? Um zagueiro muito eficiente, joga sério e faz gol adoidado com aquele cabeção dele. E Ener Valencia e Maurício, né? Os pilares aí de um ataque do Internacional, semifinalista da Libertadores, que voltou a fazer a torcida do Inter, tão acostumada, né, com essas noites de Libertadores, a sonhar com um possível título, uma decisão, alguma coisa assim, por causa de jogadores como esses 4 que foram ali os pilares, né, desse time do Palmeiras de alguma forma. Do Inter. Do Inter. Eu colocaria o Alan Patrick nessa história. Verdade, o outro que... Se o Boca não tinha um 10, o Inter também, tinha, né? Um 10 clássico, inclusive. Às vezes ele até começava com aquele jogo maluco dele, muita gente no meio campo, né? E deixava para colocar o Alan Patrick depois para ser mais uma válvula de escape, né? Mas achei que o Inter jogou bem em determinado momento da Libertadores depois da chegada do Eduardo Cudê. E destacaria o Paulinho, claro, né? Foi vice-artilheiro da competição mesmo, tendo sido eliminado nas oitavas. Fez muitos gols na pré? Fez. Mas foi o mais presente entre os jogadores do Atlético no quesito de chamar a responsabilidade na fase de grupos, né? A gente precisa lembrar que quando o Cudê dá essa declaração aí, o Atlético tinha 2 derrotas na Libertadores em 2 jogos, né? Depois foi buscar a sua classificação e achei que passou muito pelos pés de um jogador de 23 anos e que neste mês de novembro volta à seleção brasileira principal, Fred. Com justiça, no momento da convocação chilena do Campeonato Brasileiro, empatado com o Tiquinho, no momento da convocação, um jogador que passou na mão de vários técnicos, inclusive na própria Libertadores, que colocaram ele com posicionamentos diferentes e ele correspondeu, cresceu ao longo do ano. O Paulinho do Brasileiro é um Paulinho melhor do que o Paulinho da Libertadores. Mas é um jogador que, se todo mundo esperava que o protagonismo viesse de um outro jogador de ataque, que fosse ser servido pelo Paulinho. O Paulinho talvez é o destaque, Pedro, jovem do futebol brasileiro desse ano. Sim. Até sub-23, vamos 23, dizer. Né? Tá na pré-olímpica. Eu acho que ele num ano confuso do Atlético, ele vem da Europa depois de muitas de contusão, de poucos jogos pelo Bayer Leverkusen, e uma temporada com, neste momento, praticamente 30 gols é muita coisa. Muito bem, Conmebol Libertadores 2023 aqui no nosso Rotas da Bola, nosso grande balanço. Fizemos vários episódios aqui da Libertadores, inclusive um episódio que fizemos, né, que o pessoal pode acessar a nossa playlist no YouTube de O Tempo ou no tempo.com.br,
sobre o domínio brasileiro na Libertadores, lá nos primórdios, né? A gente falou bastante sobre isso e acabou se confirmando com o Fluminense campeão e com mais um brasileiro em sequência levantando o título da Libertadores. Agora, Fred, deixa eu falar um pouco sobre a KTO.com para quem está ouvindo ou assistindo esse episódio do Rotas da Bola, porque vem aí, depois de Fluminense e Boca, o jogo mais importante do ano até chegar o dia de Manchester City e Fluminense, hein? Se tiver. Se tiver. Você já imaginou disputar uma partida ao lado de grandes nomes da internet, do rádio e da TV? A promoção Convocados KTO na edição Minas, viu, Frederico? Pois é, então acesse aí o site kto.com, faça o cadastro e o primeiro depósito usando o cupom JOGOKTO. Depois é só torcer para ser um dos 10 convocados, olha só, para jogar no dia 8 de dezembro no Mineirão. O jogo vai ter transmissão pela internet, Pedro, com a narração e comentários de vários craques do rádio esportivo. Já imaginou fazer um gol lá no Gigante da Pampulha? Essa sensação só o nosso Edivaldo Miranda e a Débora Elisa tem. Acesse o blog da KTO e saiba mais, exclusivo para maiores de 18 anos, hein? Vai palpitar lá na KTO, jogue com responsabilidade. KTO.com é onde a diversão acontece. Copa Sul-Americana, a LDU de Quito. Não pode ver um Fluminense pela frente que a LDU resolve aparecer. Vai jogar a Recopa agora com o Fluminense e aí a torcida do Fluminense, ai meu Deus. LDU campeã da Sul-Americana, eu achei que o Fortaleza ia ganhar várias vezes durante o jogo, o Fortaleza saiu na frente na final, o Fortaleza esteve por um pênalti em vantagem na decisão por pênaltis, mas o Fortaleza perdeu essa edição da Sul-Americana. Só que a gente não pode ser incoerente também e ignorar o que a gente mais fala aqui quando a gente está debatendo os torneios continentais, seja onde eles estiverem acontecendo. Os times precisam se acostumar com essa ideia de chegar na decisão, né? E o Fortaleza muda de patamar a partir do momento em que ele se trata como finalista continental, não, Fred? Total. É o caso mais bacana do futebol brasileiro. Nós estamos falando de um time que subiu para a segunda divisão em 2018. Saiu da Série C em 2017. E começa um trabalho de recuperação maravilhoso. O Rogério Ceni tem um papel importantíssimo. O Vojvoda não vou nem falar. Para mim é o técnico mais cobiçado. O time que tiver de olho em algum técnico, pode ter certeza que o Vojvoda está na sua lista pelo padrão de jogo que implantou, pelo formato de atuação do Fortaleza. Faltou realmente aquela cancha em alguns momentos nítidos. O Fortaleza consegue várias situações, até para chegar nessa Sul-Americana foi legal. Primeiro passou pela fase preliminar da Libertadores, eliminado pelo Cerro Porteño, sendo que tinha no Campeonato Brasileiro do ano passado ficado um tempão em último lugar. Joga a Libertadores, não consegue passar da fase preliminar. Não demite o treinador. Não demite o treinador, vai para a Sul-Americana e começa a passear. E por mais que o Corinthians tenha um ano péssimo, para o Fortaleza eliminar um time do tamanho do Corinthians numa semifinal, mata-mata, tem também, está lá na história do Fortaleza registrado. O Fortaleza está num pacote, Pedro, que é um pacote de projeção muito interessante. Porque parece que engatou e vai embora. Ao contrário do vizinho Ceará, que dava a impressão que se estabeleceria na Série A e, além de ter caído, vai ficar mais um ano na Série B. O Fortaleza tem uma capacidade muito grande de renovação, de reformulação e, além do mérito esportivo, entrou mais din-din na conta do Fortaleza. Verdade. Com essa participação. Então, a tendência é que teremos um Fortaleza mais cascudo e também com mais capacidade de reformulação, se for necessário. Precisa de uma coisa em outra? Claro que precisa. Toda virada de temporada precisa. Mas não dá pra gente descartar e falar que perdeu para qualquer um. Nós estamos falando de uma equipe que é bicampeã da Sul-Americana. Aliás, ganhou o título da Sul-Americana em cima de quem, Pedro? Fluminense. E da Libertadores em cima de quem? Um ano antes do Fluminense. Então, beleza. A ver o que vai acontecer na Recopa 2024. LDU que, assim como o Boca, o Fortaleza era um time mais agradável de ver jogar. LDU, ciente das suas limitações, fez um jogo de decisão. E tem mérito por causa disso também.
e cabeça fria na hora do vamos ver ali na decisão. Por outro lado, eu fiquei até chateado com essa derrota do Fortaleza. Seria muito bacana o Fortaleza campeão. Por outro lado, eu acho interessante ter também um time do Equador voltando a conquistar um título continental. Isso é legal. Baseado exatamente naquilo que eu acabei de falar em relação a essas mini Copas do Brasil que estão acontecendo. Eu acabei de falar da semifinal Fortaleza e Corinthians. As quartas de final foi América e Fortaleza. Daqui a pouco não precisa ter Copa do Brasil, não. Bragantino, né? Foi longe também. Bragantino foi longe. Por aí vai. Todo mundo foi longe. Você pega as oitavas aí, daqui a pouco só tem brasileiro. Enfim. Sobre o América, aquela decepção, né? A gente começa o ano falando que era o América mais pronto para a Série A que a gente teria, mas no fim das contas, uma série de decisões equivocadas que a própria diretoria admite, né? Fazem a gente pensar que o América saiu um pouco desse trilho, e as competições de mata-mata, elas são muito simbólicas nesse aspecto, porque o que é a grande sina do América? É conseguir fazer gol e manter o resultado positivo, não tomar a virada. O América acaba fazendo algumas viradas históricas, épicas, na temporada em termos de Copa do Brasil e de Copa Sul-Americana, e vai mais longe do que eu estava imaginando, por exemplo, em relação à competição sul-americana, tendo em visto o que estava acontecendo ao lado no Brasileiro. E talvez tenha até atrapalhado um pouco. Eu acho que atrapalhou a campanha no Brasileirão. Assim como a Copa do Brasil, que o América começou a caminhar, eliminou inclusive o Inter. E o América também vai estar no caderninho histórico do América, né? Deu uma sapatada no Penharol, uma sapatada no Colo-Colo. Clubes históricos, mas o América faltou o poder de decisão e era um time muito irregular, né, Pedro? O América estava focado em quê? Era para estar talvez focado na permanência na Série A. Não sei se a atenção difusa atrapalhou. Acho que sim, porque é difícil. Pensa no jogo internacional, pensa na premiação, pensa num monte de coisa. O Campeonato Brasileiro da Série A foi degringolando. Um ponto chato, triste dessa curva do América, que a gente criou uma certa expectativa. Em relação ao Sul-Americano, foi até longe. Foi nas quartas de final. Fazer um parênteses aqui em relação a uma coisa que esse ano começou a ser implantada, né, na Sul-Americana para Libertadores, que é a fase playoffs depois da fase de grupos, né? A UEFA implementa isso para as divisões acima nos seus torneios continentais a partir do momento em que ela cria a Conference League. Então existem os playoffs da Europa League, os playoffs da Champions League, e a gente não está falando da pré-competição, a gente está falando depois da fase de grupos, quando os segundos colocados na divisão mais abaixo, eles têm a oportunidade de brigar por alguma coisa com os terceiros da divisão mais acima. A CBF alega, através do Edinaldo Rodrigues, o presidente, que a Conmebol não avisou que teria isso ano passado, né? A CBF montou seu calendário, divulgou e agora justifica a extensão do Campeonato Brasileiro de última hora nessas datas de playoff, né? Que não contava com que tivesse esse playoff na Sul-Americana, e isso teria prejudicado o calendário de alguma forma, já que a promessa, e até de certo modo cumprida, né, era de não ter jogos na data FIFA. Só pode no dia seguinte, viu, Fred? Tudo bem. No dia seguinte pode. Mas mais uma forma escancarada da gente ver um pouco de desorganização também na Conmebol, na CBF, no básico que é o calendário. Isso já valeu um Rotas da Bola, e nós vamos fazer outro porque vai ter 9 rodadas do Brasileirão da Série A na Copa América 2024. E aí isso já sabia antes, né? Isso. Não tem data de playoff, tem nada, né? Não. Então não vem com essa não. Não colou. O calendário já estava atrapalhado antes. Já estava pronto o calendário, para que foi inventar? Não colou, lambança, e inclusive eu acho legal o playoff exatamente pela chance de o time da divisão inferior ter uma oportunidade diferente, uma chance a mais e tal. Não vem com essa aqui, pelo amor de Deus. Acho até que é um aspecto positivo e que isso deveria ter sido discutido antes, né? Bom, e que conclusão a gente pode tirar então, hein, Fred, do patamar que estamos enquanto futebol campeão do mundo, continentalmente falando, e com brasileiros. Hoje a gente tem uma estatística interessante.
Fernando Diniz e Arthur Elias, né, os técnicos campeões da Libertadores, masculina e feminina. Libertadores feminina vencida pelo Corinthians, o Arthur Elias, são os técnicos das seleções brasileiras. Verdade. Profissionais, né? Esse domínio financeiro que o Brasil impõe aos seus vizinhos tem tornado, de uma certa forma, a competição continental uma competição nacional, e isso para mim é o maior incômodo, e não é um problema. O crescimento econômico do Brasil não é esse, dos times brasileiros, não é esse. É o enfraquecimento dos demais. Então a gente vê tradições sendo escanteadas, eu posso dizer assim, né? A gente vê o Peñarol. O Peñarol fez 0 pontos na Sul-Americana, 0. Colo-Colo tomou 5 do América, que é o lanterna do brasileiro. O River Plate penando para conseguir classificar. É muito. Se é um caso isolado, beleza, mas não é. Não. São muitos clubes tradicionais que vão se transformando em meros participantes de competições. E aí o poder está concentrado em um país, de uma maneira geral, que é o Brasil, com um pouco de uma situação que vai para o futebol argentino. Um pouco. Tanto que afinal foi Boca e Fluminense. O que eu questiono, e aí é repensar mesmo essa quantidade. Será que você já cantou essa bola aqui no Rotas da Bola? Precisa ter a fase de grupos com tantos grupos? Talvez não. De repente 24 resolveria. Você já sairia no mata-mata com as quartas, economizaria um pouco de data. Poderia aumentar um pouco o nível da competição, né? A pensar. Acho que é a pensar. Porque fica... o Campeonato Brasileiro tem 20 times. E não é tirar a vaga da Bolívia, é tirar algumas do Brasil, né? E da Argentina também. O Brasileirão tem 20 times, 4 são rebaixados. Dos 16, normalmente 14 jogam competições continentais. É um atrativo ter a vaga na competição continental? Claro que é. Mas o time ficou em 14º lugar do Campeonato Brasileiro. Será que... né? Por que não reduzir um pouco? Eu acho interessante a disputa pela vaga. Mas às vezes o time tá lá. Não caiu na última rodada, mas ele entrou lá na Sul-Americana. Acho que é um caso a se pensar. E você, o que pensa? Interaja com a gente nas redes sociais e também no chat do youtube.com/otempo. No YouTube de O Tempo você pode deixar o seu comentário. Nós estamos no Rotas da Bola, podcast de futebol internacional de O Tempo vai ficando por aqui nesta semana. Eu sou o Pedro Abílio. Eu sou Frederico Jota. Este foi o podcast Rotas da Bola, que você pode acompanhar no seu tocador preferido de podcast e também no portal O Tempo e lá no YouTube de O Tempo, pessoal. Aquele abraço.